levantar a história, porque ela é a patrona da AGE nacional. E nós tivemos que levantar a história. E todo mundo diz assim, Maria Tereza descobre tudo em Curitiba. Olha, eu suei para descobrir as informações. Fui para cada memória, e na Casa da Memória eu peguei as revistas, os artigos dela, e aí eu levantei muita coisa, mas não tudo. E infelizmente, na época, eu não conhecia a Anitta, porque teria sido um complemento espetacular para as informações. Mas podemos ainda continuar. E continuar o trabalho da Ilê, que era também como você, desprendida. O importante era também unir as pessoas, unir os escritores. A Ilê Veloso Fernandes tinha sua coluna na Gazeta, também tinha minha coluna. Era a Juril Carnaciali naquela época. E era o Dino Almeida, naquela época. E nós nos encontrávamos. Eu me encontrava todo final de tarde com o Dr. Francisco Cunha Pereira. Eu ajudava a fazer entrelinhas na Gazeta do Povo. Eu passei durante muitos anos levando a ele notícias breves, o que acontecia no tribunal, no legislativo. Continuou, até recente, não continuou? Isso, continua. Foram dois os representantes da academia. Um era o Joaquim, que daí partiu. Depois passou a ser um outro colega que também partiu. Eu digo, será que todo mundo que faz entrelinha para? Então eu vou parar. E aí o doutor Francisco, ele ficava me esperando às 5 horas para fechar a coluna da entrelinhas. E eu não tinha assinatura, a assinatura era de outras. Né? E em contrapartida eu deixava uma crônica, 3 vezes por semana, e daí chegaram a 3.000 crônicas publicadas em jornais e revistas. Então, eu gosto de falar, não pela vantagem de ter as 3.000, mas que a gente pode chegar. Mas você recobra um tempo que eu via muito tempo o nome Zipim. Hoje eu preciso me lembrar quais os dos 3 Zipins que eram os expoentes, pai, filho e filha. Então, então eu lia. Quando o Hamilton, né, me trouxe aqui, falou Anitta Zipim, já deu um estalo muito grande. Então, tenho muito que saber com você, né? Mas é bacana. Eu só queria dizer o seguinte, aqui nós estamos em 6 pessoas, 7. Isso traduz o que é o nosso tempo. Quer dizer, quem vem aqui sentiu a responsabilidade de manter a casa. E quem vai nas outras casas, acredito que seja a mesma coisa. Enxugou-se, mas quem se encontra são as pessoas que fazem acontecer. Nós temos que aproveitar esse tempo para refazer isso. Então, vocês trazem um peso muito grande para a gente ter continuidade. Inclusive a sua relação de jornalista, que agora é enfatizada pela Anitta, faz com que a gente tenha vontade de se mostrar mais, com a nova ótica que a gente está tendo hoje. Né? É preciso ter uma dinâmica sempre atualizada. Eu gostaria que para receber hoje vocês isso aqui estivesse cheio, mas estão aqui um núcleo muito forte. O que conta são os mais importantes, talvez. Sim, porque desse núcleo aqui a gente tem contato com as pessoas certas da nossa academia e elas se relacionam. Então, eu falei da Andréia, né? Da Lília, da Trovadora, que hoje ela vem aqui e senta do meu lado, e é muito prazeroso. Então a gente já tem uma ligação com uma pessoa que entende um novo momento. Ela já fazia as entrevistas em vídeo, que a gente começou posteriormente. Então ela traz um ânimo maior. Com licença, o nosso colega Queiroz. Tudo bem? Boa tarde, Opa, tudo bem? Fica à vontade, eu só não vou ficar muito tempo, não, só dá um oi, pessoal. Te dá um oi. Dá um oi. Obrigado.
Gente, Passo tempo e perde o contato. Que conhece? Não, eu Bom, Luiz Fernando Queiroz, aqui cada um está se apresentando. Quero saber se você Ah, gostará de chegou se na hora. apresentar. Chegou na hora, agora com a palavra. Eu só vou pedir para entregar para a Rosângela. Rosângela Schaeffer. Luiz Fernando Queiroz. Fernando Queiroz, brasileiro, casado, advogado. Como dia, antigamente se colocava nas petições, né? Olha que legal. Brasileiro, casado. Eu acho que eu conheço você da época da faculdade. Da Sim, faculdade? Sim, da faculdade de De Direito. direito aqui. Eu fiz aqui na Federal, aqui à Exatamente. noite. Ah, você fez à noite, Fiz à mas noite, mesmo né? assim. É. É, nós Você era encontramos. contemporânea da época? Será não? Você estudou? Hã? Ela fez direito. Fez direito aqui na Na Federal? Federal. Ah, tá. Só que eu fazia de manhã. De manhã eu fazia à noite, é curso noturno. É, mas eu acho que é você. Noturno pioneiro, que se chamava. Foi pioneiro, foi o único. Eu acho Depois de muitos anos que começaram daí. Show noturno pioneiro. Poxa, que bacana. Eu fazia a federal e É. de manhã. Eu Depois fazia não 74. na comunicação, né? A comunicação Mas eu percebi, quase certeza que Bom, Luiz Fernando Queiroz, brasileiro casado, muito bem casado, completou 55 anos de casado, dá para entregar. 50. Calma, eu já pus 5 mais. Eu já pus 5 mais. Bom, dentre outras qualidades, ele é o nosso diretor de edição. Vocês devem ter visto a antologia de Poço, veio até o número 10, vocês vão receber. Luiz Fernando tem essa preocupação de passar a cultura à comunidade, então nós começamos pela antologia de Poço, mas Luiz Fernando tem outros projetos aqui, tipo despichar a cidade. Então aquela rua aqui da Lapa, aqui aquela rua com frase de Helena Colodi, com frase de Adélia, é um trabalho dele. Agora estamos Travessa da Lapa ali, né? Travessa da Lapa. Agora o Queiroz está fazendo um trabalho muito bom de ladrilhos na cidade, ao invés de pintura, ladrilhos. Então nós vamos encontrar alguns ladrilhos. Tem o do Joatã, deixa eu ver, na Praça Osório nós vamos ter o do... Com poemas, pequenos Poemas, poemas. isso. Estavam fazendo isso em Portugal. Não, mas a ideia é lá, né? Agora nós estamos fazendo aqui. Vocês escolham parede e tragam texto. Essa aqui é trovadora. E a Maria Tereza é presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, seccional do Paraná, da qual eu já fui também presidente, sou membro, e a Eli Veloso Fernandes era a nossa presidente. E a Maria Tereza continua um bonito trabalho aí que nós estamos irmanados. E eu queria falar mais ainda do Queiroz, porque veja, a amizade é muito boa. Nós estávamos no Palacete dos Leões até a época da pandemia. 7 anos ficamos reunidos Com lá. sede, né? E tudo. 7 anos, deu. 7 anos. Daqui a pouco, um dia, o Queiroz nos pegou desprevenido, como sempre, né, João? Ele nos dá mais boas surpresas. E aí, bom, eu acabei de reformar um imóvel meu ali, pequeno, 16º andar, mais ou menos para 30 lugares. E então ele nos cede o espaço para que nós não só nos reunamos uma vez por mês, mas todo momento que nós quisermos nos reunir, a chave está à nossa disposição. Fazer até palestra, alguma coisa. E toda essa, eles falaram de aquecimento, eu digo, o Queiroz também cuidou de aquecimento, só que hoje não vamos ligar para o pessoal não ficar gripado, mas você cuidou. Então esse é o Queiroz. Mas o bonito aqui é fomos lá. É que Já nós- tiramos fotografia. Nós moramos tão longe que daqui dá para ver o nosso prédio. Elas moram muito longe. Aonde você foi o prédio? O dela vê bem, que é como é o nome do seu Do prédio? lado do Guaíra. Ao lado do Teatro Guaíra. No Guaíra ali? É, o meu é o Adalgar. E o dela é de esquina na 13 de maio com a... Então vocês têm toda a vista por aqui Tem. também. Sim.
É o nosso quintal, o nosso Moram muito quintal, longe. E aqui também tem uma editora que o último livro que lançou foi o livro do meu marido, João Carlos Cascais, A Ética no Envelhecimento, que tivemos o apoio praticamente integral do Queiroz, além dos nossos colaboradores, né? E que a gente teve muito orgulho e que foi um lançamento maravilhoso e que vocês futuramente vão receber um exemplar. Que bom, muito obrigada, excelente. E temos a coleção Helena Collodi, em homenagem a Helena Collodi atualmente, que já estamos no Quinto volume, né? quinto volume. Tá devagar, né? Cá entre nós, né? Está devagar, Tá né? baixinho aqui. Mas vamos lá. Mas foi por causa da pandemia, né? É. A pandemia atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo. né? Foram 2 anos, né? Dois anos. Isso foram 2 anos, não foi É. nem só alguns Então meses, temos né? o Foram livro 2 da anos. Adélia, temos o livro do Joatan, da Adélia, Guardani. do Hernani, Abraão Assad, né? É? Do Assad. do Assad, Amadeu e assim. E do E os seus, né? É. O meu Pocel. está chegando. Pocel. Pocel, 5 por enquanto. Pocel. E o meu que vocês. A beleza que o amigo que está cobrando, está saindo. Quem cobra vai mais sair. é o Joatan, né? Quem cobra. Vai sair, vai sair. Das 3.000 crônicas, a gente separar e achar que ainda dá para aproveitar no livro, aí o nosso amigo Alberto fez 110. Separou 110. Agora nós já está tudo digitado. Tá, ótimo. Tá? Das 110 e mais as novas, porque ainda estavam em papel jornal, salvo. Aí Por duas isso colegas nossas e a assessora do Queiroz digitaram. Datilografar, né? Datilografar. Não é digital, digital faz automático, né? Sim, sim, sim. Então, agora Na vamos verdade, tem que acertar. teclar, né? É, Tem que teclar. Tem que teclar, é verdade. De qualquer Tem que forma, teclar, tem que apertar. Tem tem que teclar. tem que fazer. Não Enfim, adianta. Não tem que- adianta. tem que- Então, gente, a nossa produção cultural ela é muito eficaz, muito boa. Eu acredito, assim, que nós não temos assim. Eu falei da revista Bonijures, tantas eu falei das coisas ótimo. que estão falei sempre lançando. E também coisas que já foram lançadas e que estão à disposição, não só dos membros da A AUJA. revista do Queiroz da Bonijures, a revista tem 32 anos 33 anos, né? e nunca falhou 6 meses, a revista sempre sai. Não, Independente de. Nossa, há 33 anos que ela sai. Isso, a cada 6 meses. Não, cada 2 meses. 2 meses. atualmente. Cada 2 meses. né? A cada E 2 meses. até eu vou lançar uma ideia agora, não sei se seria até viável, a gente fazer um índice das obras ou dos assuntos que os membros aqui da AUJA já lançaram, porque eu, nesta conversa aqui, me lembrei que quando eu estava fazendo a primeira pós-graduação, que a gente fica toda orgulhosa, né? Eu tinha saído da universidade, aí já estava com o Caio Lúcio pequeno, meu filho mais velho, então eu podia voltar a fazer o que eu gosto, que é estudar, que é me dedicar, né? Eu sou professora. E eu fiz eu acho que foi uma das primeiras pós-graduações da Universidade de Tuiuti. Abriram uma pós-graduação. Isso era uma coisa nova, né? Era uma coisa nova. E eu fiz um trabalho de final de curso, o cidadão curitibano e suas interrelações socioculturais no cenário nacional. E eu ganhei o prêmio naquela turma lá, que foi o melhor trabalho, e depois no fim virou quase que não tinha nome de tese, né? Porque as coisas foram evoluindo, né? Isso. Então isso aí deixa assim um gosto da gente saber que nós estamos num grupo onde a gente pode absorver as coisas que além do resto, do que esse grupo fez. Então eu coloco aqui à disposição esse meu trabalho e também a minha tese de mestrado, que foi a história da técnica e da tecnologia do LabTech
que é o Laboratório de Tecnologia da Copel, onde eu fiz o estudo, fiz o mestrado, que demorou 3 anos. O mestrado foi bem difícil, porque a minha orientadora era muito, mas muito mesmo perfeccionista, vamos dizer assim, e eu tinha um co-orientador em casa, e mesmo assim a coisa demorou, que também está à disposição de vocês, tem exemplares, enfim, e quem se interessar, está na biblioteca também do Cefet, né, que foi lá que eu fiz. Então, eu acho assim, falar sobre cultura e sentir prazer em produzir cultura é uma coisa que dá uma ânsia de viver, né? Uhum. E é um diferencial também, né? Você acaba se tornando até um objetivo. Um dos objetivos que nós deveríamos ter, quer dizer, nós nesse caso, porque nos dedicamos a isso, que poderíamos ter em vida, né? Na nossa vida. O meu é esse, eu acho que eu escolhi bem. O meu pai era jornalista, não é por acaso, né? Não é que agora que eu lembrei, agora eu fiz a ligação. Conexão. O meu pai era jornalista. Então, vou aproveitar o gancho que a Anitta fala. A academia não é sisuda, ela é científica, artística e literária. Então, qualquer assunto é bem-vindo aqui, desde que seja bem escrito e indo para... Qualquer assunto, como diz essa tarde, se improvisa, né? Que você já ouviu várias vezes. Ouça assim, aqui nós estamos em qualidade, algumas pessoas não puderam comparecer. E o que está acontecendo ainda em Curitiba? As entidades culturais estão marcando horários idênticos para a mesma, quase que para a mesma atividade. Então nós já temos, o Queiroz faz parte comigo, nós, a Academia de Letras, somos as 15 fundadoras do Observatório da Cultura Paranaense. É hoje também mesmo? Sexta-feira, Observatório. Sexta. Mas hoje tem UBT reunida, Casa da Cultura, Casa da Poesia... A Dalília? A Dalília está ela vai junto com o BT. Junto com o BT, Centro de Letras, são todos reunidos hoje. 3. Então, justificaram as duas que não puderam vir. Academia Feminina não, Academia da Poesia do Paraná. Academia da Poesia do Paraná. Se chamava Sala da Poesia antigamente, fundado pela Pompilha Lopes dos Santos, do qual eu pude comparecer. E pergunto a você, que já citamos as pessoas aqui, você pode dar um voto de louvor para a nossa, a Vestefale, a nossa... Cecília? Não a Cecília. Não, Cecília é falecida. Cecília não está mais conosco. Eu falei o nome. Não, está viva ainda? Não, Alice não. Não diga. Não é Cecília. Não é Cecília, já dou o nome dela. Ela foi diretora da biblioteca, não é a Cecília, irmã da Cecília. Alice Não foi a Alice que é o nome dela. Não, já dou o nome. E eu escutei uma palestra com essa Vestefale, que foi diretora da biblioteca. Você vai lembrar dela. Ela ficou durante muitos anos na biblioteca. Daqui a pouco entra aqui uma das... lembro muito. Já lembramos o nome dela. 93 anos a palestra que eu escutei. 1 hora em pé. Não diga. Não teve um erro de português e tudo de improviso. De improviso. Eu tive assim digo, nossa, eu quero chegar lá. Eu, na verdade, tentei, mas eu consigo colocando itens. Itens, é o ideal. Mas assim, indo de cara a duas assim, não. O Caio, a ele também queria até, já que ele está cuidando do som, por isso que eu acho que ele não está querendo falar. Mas ele, na Copel, ele teve uma carreira brilhante na Copel, saiu como presidente da mesa, Nancy. e também fez um trabalho de mestrado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho de mestrado na Copel, que ele foi escolhido para fazer mestrado.
o que ele vai falar. Sim, grava, por favor. A minha sorte é o seguinte, eu nunca vou cometer erro de português, que eu não tento cozinhar bacalhau. Ótimo, ótimo. Mas eu faço... Mas eu faço parte da Legião Estrangeira no Paraná, né? Vim para cá em dezembro de 68, entrei na Copel, e a Copel foi a minha vida profissional mais importante. Tive outras, lecionei na Federal, no Cefet, Uninter, né, Tânia? Sim. E andei por aí também, para ganhar um dinheirinho extra. E, além disso, fui meio jornalista, né, porque o Marcão, principalmente, me colocou em contato, me cedeu horários dele, e eu participei da TV comunitária e escrevendo para o Jornal do Auxílio. Mas antes disso, eu levei anos escrevendo para jornal, um jornal eletrônico sobre energia elétrica, que é a minha formação de fato, né? Fiz mestrado em sistemas de potência. Então, agora, aqui no Paraná, o que eu posso destacar é a minha militância política. Eu comecei em Blumenau, participava de lutas da UBS, e depois fiz cursinho em São Paulo, aí fui para Itajubá. E lá eu tive a oportunidade de conhecer bem a periferia de Itajubá. Lembro do Clube Vila Rubens, que nós lutamos para que a prefeitura oficializasse o terreno, porque ele era, enfim, de rua, né? E aí, com as garotas e garotos das escolas, nós fizemos muita coisa lá. A minha entrada foi até um curso que eu fiz de extensão, de psicologia. E aí alguém deu um exemplo que considerava gratificante de Itajubá, que estava dando uniforme para os meninos engraxados. Eu disse, pô, mas está errado, essas crianças não podiam estar na rua engraxando sapato. Bem, foi uma polêmica boa, né? E 64, 65, 66 foram anos ativos no Brasil. Aí a gente ali, diretório, discursos, passeatas e coisas assim. Aí a Tânia engravidou e nasceu a Tatiana. E daí para frente minha vida mudou, porque eu pensei, o que é que eu quero? A minha esposa e a minha filha vivas ou o resto da humanidade? Eu optei por elas, né? E me empenhei. Me formei até antes do prazo, um pouco, e vim para Copel. E aqui eu conheci o Paraná. Paraná numa época de florestas, numa época em que a gente chegava numa teórica cidade e os ponteiros nem se mexiam. Você olhava, media energia, estava tudo no zero ali. Então o desafio muitas vezes era ajustar o zero do amperímetro e coisas assim. E numa área de testes e laboratório, foi uma área tremendamente gostosa. Acabei sendo escolhido para fazer mestrado em Florianópolis. Foi outra experiência fantástica, afinal minha mãe saiu grávida de Florianópolis. O meu pai, os dois resolveram fazer a vida em Blumenau. Então eu tenho dupla cidadania, Florianópolis e Blumenau. E aí o meu pai era uma pessoa incrivelmente inteligente, discreta, e gostava de conversar comigo na sua política internacional. Política nacional ele não falava, mas política internacional ele falava. E tinha livros, mapas da guerra, aquelas coisas todas. Aprendi muito a ler, né? Vim
Depois de Itajubá, como eu disse, vim para o Paraná. E aqui na militância, eu fugia da Copel para participar das diretas já e muitas outras lutas, como foi a luta contra a venda da Copel, né? E sempre contrariando alguém pesado, né? Aí eu até pensava para mim, a gente se mede pelo tamanho do inimigo que conquista, né? Então ficar brigando com o guarda da rua é burrice, né? Só que às vezes eu exagerava. Mas eu estava tranquilo, que qualquer coisa eu teria o abrigo da minha família. Tranquilo em termos, porque tortura, cadeia, prisão, não é nada divertido para ninguém, né? Fui diretor da URBS, diretor de planejamento da URBS, quando o Requião foi prefeito, graças à indicação do Estênio Salles Jacó, amigos. Adiante, eu fui diretor e presidente da Copel. Foi muito triste sair, porque ver que aqueles que nos sucederam tinham uma preocupação mórbida de desfazer o que a gente tinha feito, né? Mas isso é a rotina da política. No Brasil, né? Não há continuidade das coisas boas. E apagar a memória, tirar até os quadros dos ex-presidentes da Copel. Eu acho que uma das razões era não chamar a atenção que a Copel... Levar um jornalista e falar isso? A Copel teve bons presidentes. Não, falar isso. Olha o que fizeram. Tânia, Gente, o que é isso? Teve bons presidentes. Perdendo a nossa história. Como teve maus presidentes também. Eu não sabia ainda. E agora, né, a gente vê até com angústia esse clima de ódio que se desenvolve no Brasil, que, na minha opinião, é de uma estupidez sem limites. Eu estou perdendo a visão, a audição, problema de câncer, até estou pedindo para alguém me substituir no que eu faço. Está difícil. Mas, felizmente, existe o e-book. Então, as letras grandes eu consigo ler. Estou lendo a biografia do Getúlio Vargas. Como eu li a história do Contestado, do Canudos, quer dizer, graças à literatura digital, há uma quantidade imensa de novos livros que a gente passa a ter acesso. Quando eu era mais novo, eu ia a São Paulo, ia numa livraria lá perto do prédio E ali, na engenharia, eu descobria livros que eu não encontrava em outros lugares. A história também, quer dizer, era muito difícil naquela época você ter acesso à cultura universal, né? E nacional, principalmente. A República Velha foi um período assustador no Brasil, né? E a própria biografia do Getúlio mostra isso, né? Então, nós temos que a militância política é a nossa maior responsabilidade. São pessoas cultas aqui, todos são inteligentes, têm instrução, né? Podem, com discernimento, avaliar o que nós estamos passando. Que o Brasil se arrisca a desaparecer, né? Se houver um conflito, não tenho dúvida que não vai sobrar muita coisa do Brasil, né? Então, quem ama essa terra, quem gosta do Brasil, tem que ficar ligado. Domingo vai ser um dia assustador. Até a Tânia diz, porque você enche os armários de comida. Lembrando o que aconteceu no 7 de setembro do ano passado, né? Eu digo, e esse ano, como é que vai acontecer? Lá no Instituto de Engenharia, tinha uns amigos mais fanáticos, disseram, você quer olhar aqui e ver Curitiba em chamas? Né? Tiro de canhão na cidade, né? O exército não luta com caneta, né? E a gente tem que tomar cuidado. O mundo está numa fase negativa, né? A guerra da Ucrânia é um negócio assustador.
E o fascismo está voltando. Mas por que tentando isso? Porque a sede de domínio e poder está sendo exacerbada. E Eu não aí entendo, ninguém por está favor. satisfeito com o que É, chega. porque é uma coisa para os pesquisadores. Ninguém faz história para valer com o calor dos fatos, né? Nós precisaremos de tempo Quer que a gente fique em pé? O Queiroz vai precisar para sair entender o que está rápido, acontecendo. marcar nosso ponto. Mas não é uma coisa boa. Então, gente, eu sou essa pessoa. Ah, lembrando, a respeito das pessoas com deficiência. A primeira publicação que eu vi foi do condomínio, a doutora Elin, aqui, mostrando acessibilidade. E aqui no Lions Clube Batel, eu tive a oportunidade de conhecer a periferia de Curitiba. Eu acho que os nossos deputados, tudo, deveriam transferir a sede das suas reuniões para Vila Pinto, Vila Zumbi, para outros lugares dessa espécie. Obrigado, gente.